Olá, minhas estrelas. Respira fundo comigo. Sabe quando o mundo parece andar em preto e branco? Até que um gesto simples acende uma cor que você nem lembrava que existia? Cecília vivia em controle, até ser atravessada pelo desejo mais inesperado e mais proibido. Já sentiu vontade de tocar o que não devia, só porque, no fundo, parecia ser o único lugar certo? Antes de mergulhar nessa história, comenta aqui de qual cantinho do mundo você está me assistindo. Vem comigo entender o que acontece quando duas verdades silenciosas se encontram e decidem não recuar. Eu nunca fui do tipo que se intimida fácil, nem com prova de anatomia, nem com gente metida, nem com ex-namoradas problemáticas. Mas naquele sábado, sentada à mesa da varanda na casa da Bianca, alguma coisa me desmontou. O almoço corria leve, risos, piadas internas e a brisa quente de Florianópolis brincando com as folhas do manacá ao lado. Era mais um daqueles fins de semana que a gente combina sem planejar muito. Eu, a melhor amiga, comida boa e papo furado. Tudo no lugar. Até a porta da casa abrir. E ela entrar. Simone, a mãe da Bianca. A mulher que, até aquele dia, eu só tinha visto de passagem, de longe, em fotos na estante ou com roupas de academia saindo para caminhar. Viúva, elegante, presença de mulher que já viu muito. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para vê-la daquele jeito. Ela usava um macacão preto colado ao corpo, justo sem ser vulgar. O decote era contido, mas sua postura era o verdadeiro escândalo. Cabelos cacheados com fios prateados caíam pelos ombros, como se tivessem sido preparados para uma cena de filme. E os olhos... os olhos dela. Grandes, escuros, calmos, mas não inofensivos. Quando ela me viu, parou por um segundo. Não sorriu de imediato. Apenas me olhou, como quem avalia um detalhe curioso de uma pintura. Cecília, né? Disse, estendendo a mão com um sorriso que parecia guardar um segredo. Sim, respondi, tentando manter o tom firme, mas minha voz soou um pouco mais baixa do que de costume. O toque dela foi quente, firme. Eu demorei meio segundo a mais para soltar. Quis parecer natural. Não consegui. Bianca, alheia à tensão, estava ocupada abrindo a garrafa de vinho. Simone se sentou com um leve suspiro, como quem se instala não só na cadeira, mas no centro do ambiente. Ela não precisava falar alto, não precisava rir demais. Ela apenas existia, e era o bastante para tudo girar em torno dela. Enquanto a conversa fluía, meus olhos fugiam até ela. Quando cruzava as pernas, quando ajeitava o cabelo, quando pegava a taça com delicadeza. E então, em um desses momentos, ela olhou de volta, direto, profundo, como se soubesse. E talvez soubesse mesmo. Porque naquele instante, percebi que o problema não era o jeito que ela me olhava. Era o quanto eu estava gostando de ser olhada assim. E o mais perigoso é que ela ainda nem tinha começado. Eu tentava manter a compostura. Me forçava a ouvir cada palavra da Bianca sobre a viagem de fim de ano, os estágios da faculdade, o novo gato que ela queria adotar. Mas tudo em mim estava tenso, o queixo travado, a espinha alerta, o corpo em estado de atenção silenciosa. Simone voltou da cozinha trazendo uma bandeja com taças e mais vinho. Suas mãos tinham precisão e calma. E havia algo no gesto dela ao servir que não era só educação, era uma espécie de domínio invisível. Quando me ofereceu a taça, nossos dedos se tocaram de leve e eu senti um arrepio subir pelos braços. Ela percebeu. Cabernet é forte, mas suave o suficiente para enganar, disse, sem olhar diretamente. Igual algumas pessoas. A frase ficou no ar e doeu mais que um tapa. A música ambiente começou a tocar algo francês, algo lento. Não reconheci, mas parecia trilha sonora de um filme que não podia ser exibido em público. Eu não sabia se era a combinação do vinho com o calor do verão ou se era ela, só ela, me deixando à deriva. Simone se recostou na poltrona próxima à minha,
um pouco distante de Bianca, como se tivesse calculado aquele espaço para que pudéssemos conversar, mesmo que em silêncio. A perna dela quase roçava a minha, quase. E a ausência do toque queimava mais do que se acontecesse. "Você é sempre assim?" ela perguntou, com a voz baixa o suficiente para que só eu ouvisse. "Assim como?" Tentei devolver o tom, mas minha respiração já estava descompassada. Ela inclinou a cabeça, como quem analisa um quadro de perto. Intensa, calada, mas com os olhos cheios de perguntas perigosas. Sorri, mesmo sem graça. "Talvez eu só esteja tentando entender o que está acontecendo aqui." Simone apoiou o queixo na mão, pensativa. O olhar dela não era indecente. Era afiado, como se já soubesse a resposta. "Às vezes, entender estraga a experiência." A frase veio como um aviso, ou um convite. Na hora da sobremesa, ela se levantou e sumiu por um instante. Quando voltou, trazia um pequeno potinho de creme gelado com frutas vermelhas e me entregou, sem dizer nada. Peguei com cuidado, tentando ignorar a maneira como seus dedos roçaram os meus pela segunda vez. Eu nunca fui de criar fantasias, mas ali, naquela sala com cheiro de vinho e calor de fim de tarde, comecei a duvidar do que era real e do que eu já não conseguia mais fingir que não sentia, porque havia algo naquela mulher que fazia até o mais simples dos gestos parecer uma promessa. O tempo passou sem que eu percebesse. Talvez porque eu estivesse distraída demais com o perfume dela no ar, ou com o jeito como sua presença parecia crescer conforme a luz da casa diminuía. As conversas foram morrendo aos poucos. O vinho acabou. A sobremesa virou lembrança. E Bianca, deitada num dos sofás, se entregou ao sono com a confiança de quem vive num lar seguro. Ficamos só nós duas. Simone voltou da cozinha secando as mãos com um pano. "Sua amiga não vai sair dali tão cedo", comentou, sorrindo ao ver a filha adormecida. "Yoga às 6 da manhã, vinho à tarde, fórmula certa pro apagão." Sorri de volta, mas meu corpo estava alerta, quente, como se algo tivesse mudado no ar. "Posso chamar um carro", murmurei, já pegando o celular. Ela me olhou, só me olhou, com aquele tipo de calma que desarma qualquer movimento. "Não, eu te levo." Não era uma pergunta. Aquela era uma mulher que estava acostumada a decidir, a escolher. E por alguma razão estranha e deliciosa, eu gostei da ideia de ser escolhida, mesmo que só para uma carona. O trajeto até meu prédio foi curto, mas pareceu um filme inteiro. Dentro do carro, as janelas fechadas abafavam o som da cidade. Havia um cheiro adocicado de couro e flor, vindo de algum difusor, ou talvez da nuca dela. Os faróis da rua dançavam pelo painel. E em meio ao silêncio, nossos corpos existiam juntos no mesmo espaço, pulsando. Ela dirigia com uma mão, a outra no câmbio, trocando de marcha com precisão suave. Eu mantinha as mãos no colo, tentando parecer distraída, mas toda vez que ela mudava de marcha, a mão dela esbarrava de leve na minha. Era um toque breve, casual, mas repetido o suficiente para me fazer questionar. Será que era descuido? Ou era ela quem estava me testando? Porque toda vez que a pele dela tocava na minha, mesmo que por um segundo, algo em mim acendia. "Gosta de noites assim?" ela perguntou de repente. "Assim como? Quentes, lentas, com silêncios cheios de coisa", pensei. "Depende da companhia." Ela sorriu. "Sabe responder." O carro parou em frente ao meu prédio, mas ela não desligou o motor. Ficamos ali, presas em algo que não era só expectativa, era fome, curiosidade, medo. Eu virei o rosto. Ela também. E pela primeira vez, nossos olhares se encontraram sem defesa. Simone se inclinou devagar. Não havia pressa, nem presságio. Só o som abafado da noite e duas vontades orbitando perigosamente perto uma da outra. Seus olhos passaram pelos meus, depois pela minha boca. E o mundo inteiro pareceu segurar o fôlego junto comigo. Mas ela não avançou.
Apenas sussurrou com um tom grave que queimou minha pele. Boa noite, Cecília. Saí do carro sem lembrar direito como minhas pernas funcionavam. A porta do prédio se abriu à minha frente, mas eu não entrei de imediato. Fiquei parada, ainda sentindo o que não aconteceu, porque o que ela não fez me deixou desejando mais do que qualquer beijo teria feito. O domingo amanheceu quente, mas não era o sol que deixava minha pele em combustão. Desde que entrei naquele carro na noite anterior, o mundo parece ter mudado de temperatura. O quase beijo, o jeito como ela dizia meu nome, as mãos que esbarravam nas minhas como se não pudessem evitar, a voz baixa que ainda ecoava na minha nuca. Por volta das 11, recebi a mensagem. Simone Rios. Cecília, preciso de uma ajudinha rápida. Posso te sequestrar por 1 hora hoje? Meu coração acelerou antes mesmo de ler a explicação. Queria comprar um presente para Bianca, nada de óbvio. Preciso de alguém que a conheça bem. Topa me acompanhar? Eu sabia que era uma desculpa. Daquelas que a gente inventa quando não quer parecer carente, mas está contando os minutos para ver alguém. Respondi em 2 segundos. Claro. Onde te encontro? Marcamos às 15, no shopping Beira-Mar. Cheguei antes. Ela chegou pontualmente. Vestia uma calça branca de alfaiataria leve e uma blusa de linho azul, cabelos presos num coque frouxo. Usava óculos escuros, mesmo dentro do prédio, como quem sabe o efeito que causa. Espero que não esteja te tirando de algo importante, disse, me cumprimentando com um beijo na bochecha que durou meio segundo a mais do que precisava. Só dos meus próprios pensamentos, respondi sorrindo. Passeamos pelas lojas com o que fingíamos ser foco. Roupas, cosméticos, papelarias, mas Simone se distraía com tudo. Tocava as peças com os dedos, mas os olhos estavam em mim. Em frente a uma vitrine de acessórios, ela pegou um colar. Você acha que isso combina com a Bianca? Combina mais com você, respondi sem filtro. Ela me olhou, demoradamente. Você tem esse hábito de dizer o que pensa? Só quando vale a pena. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, preguiçoso, mas cheio de faísca. Sugeriu um café. O bistrô no terraço estava vazio. Nos sentamos perto da janela. Ela pediu vinho branco e eu aceitei. O clima parecia comum, mas cada silêncio entre nós era barulhento. Posso confessar uma coisa? Ela disse, enquanto girava a taça devagar. Assenti. A história do presente era só uma desculpa. Não precisava comprar nada. Eu só queria ver você de novo. Não como a mãe da sua amiga, nem como alguém que te dá carona. Só como eu mesma. Fiquei em silêncio, porque o corpo inteiro respondeu por mim. E ali, entre goles de vinho e palavras cruas, ela deixou de ser um perigo hipotético, para virar exatamente o que eu mais queria tocar. Terminamos a segunda taça de vinho enquanto o sol desaparecia atrás do morro, tingindo o céu de dourado e rosa queimado. A cidade lá fora seguia seu ritmo, mas ali dentro o tempo parecia ter parado só para nos assistir. Ela falava devagar, com pausas que mais diziam do que escondiam. Contava histórias da juventude, dos livros que relia em silêncio, dos dias em que dirigia sem rumo pela cidade. E a cada frase, eu me sentia entrando mais fundo em algo que já não podia chamar de jogo. Você tem uma paz que me desconcerta, comentei, num momento em que o silêncio apertou mais que o ar entre nós. E você tem um fogo que não sabe disfarçar, ela devolveu, encarando minha boca por 2 segundos a mais do que deveria. Pagamos a conta sem pressa, como quem não queria que aquilo acabasse. Mas acabou. A comida, o vinho, o tempo permitido para 2 mulheres que não sabiam mais como se despedir. Simone me ofereceu uma carona até em casa. De novo. E de novo eu aceitei. No caminho, a tensão era outra. Não era mais o será que ela percebe? Agora era. O que vai acontecer se eu não parar? A mão dela tocou a minha com naturalidade enquanto mudava de marcha, e dessa vez eu não recuei. Deixei. Toquei de volta. Nossos dedos ficaram entrelaçados por alguns segundos. Nenhuma de nós falou. Nenhuma de nós precisava.
Paramos em frente ao meu prédio e o clima entre nós era insuportavelmente denso. Mas Simone não desligou o carro, nem me deixou ir. "Posso subir?" ela perguntou, com uma franqueza que parecia ter sido guardada há muito tempo. Fiquei sem resposta por meio segundo. Então, abri a porta. Ela saiu atrás. Entramos no meu prédio sem dizer nada. E o som do salto dela ecoando no corredor parecia mais alto do que meu coração batendo. Já no apartamento, fechei a porta. Fiquei encostada nela. Ela estava de pé, no centro da sala, olhando para mim. E era como se tudo nela dissesse: "Vem." Me aproximei devagar. Ela não recuou, nem adiantou, só esperou. Coloquei a mão em seu rosto, sentindo a pele quente, o perfume amadeirado que parecia mais intenso à noite. Foi o começo de uma rendição. O beijo aconteceu como se já existisse antes da nossa boca se tocar. Sem susto, sem pressa. Só a sensação de que alguma coisa estava finalmente se encaixando no lugar certo. A mão dela pousou leve na minha cintura. A minha foi parar em sua nuca. A pele quente, o perfume amadeirado, o jeito como ela respirava. E os olhos. Sempre os olhos. "Isso é real?" Perguntei num sussurro, quase sem querer. Ela me olhou fundo. Não riu, não desviou. "É. E se não for, eu não quero acordar." Voltamos a nos beijar, e agora havia menos hesitação, mais fome, mais coragem. Os corpos já não pediam permissão. Estavam dizendo sim em todas as línguas possíveis. Minhas mãos subiram pelas costas dela. As dela passearam pelos meus braços, minhas costelas, meu quadril, como se quisesse decorar o mapa de um território proibido. Simone era delicada, mas intensa. Seus toques eram firmes, sem serem urgentes. Como quem sabe exatamente o que fazer, mas prefere descobrir devagar. Nos sentamos no sofá, mas não por muito tempo. O desejo entre nós ocupava mais espaço do que aquele apartamento podia oferecer. Me levantei, dei 2 passos para trás e estendi a mão. Ela me olhou, séria. A boca entreaberta, o peito subindo e descendo devagar. "Tem certeza?" murmurou, a voz mais baixa do que antes. "Desde que te conheci", respondi. Ela se levantou sem pressa, como quem está prestes a entrar onde sempre quis, mas esperou o tempo certo. Nossas mãos se encontraram no meio da sala, e naquele toque silencioso havia um tipo de sim que não precisava ser dito. E quando fechei a porta do quarto atrás de nós, entendi que não havia mais volta, nem vontade de voltar. Ela continuou parada, ali, no centro do cômodo, como se estivesse à espera de algo que já sabia que viria. Me olhava como se me visse pela primeira vez, e ao mesmo tempo, como se sempre tivesse me esperado. Não disse nada, nem eu. Só me aproximei. Encostei a testa na dela e naquele espaço estreito entre nós, senti tudo. O desejo, o medo, a ternura escondida por trás da pose segura. Minhas mãos foram para a barra da blusa dela. Puxei devagar. Ela ergueu os braços sem hesitar. A pele que se revelou era morna, real, sem filtro. E linda. Linda de um jeito calmo, como quem já não precisa provar nada para ninguém. Simone me despia com o olhar. Eu fazia o mesmo com os dedos. Quando nossos seios se tocaram pela primeira vez, a sensação foi quase dolorosa. Como se o corpo não acreditasse que, enfim, podia encostar sem medo. Ela me deitou na cama com cuidado, ajoelhou-se ao meu lado, os cabelos caindo soltos pelas costas. Olhou-me inteira e sorriu. Não um sorriso de conquista, mas de quem se permitiu cruzar uma linha perigosa e gostou do que encontrou do outro lado. Seu toque era firme, mas gentil. Passava pelos meus braços, pela cintura, pela curva entre o quadril e a coxa, como se escrevesse em mim o que nunca disse em voz alta. E eu entendia tudo, mesmo sem palavra alguma. Beijou minha barriga, desceu até minhas pernas com um cuidado que não combinava com a urgência que nos devorava por dentro. Quando me abriu, o fez como se tivesse achado um segredo, e me leu,
Com os dedos, com a língua, com o ritmo de quem sabe a diferença entre tocar e habitar. Eu não implorei, não precisei. Meus gemidos diziam mais do que qualquer pedido, baixos, trêmulos, reais. Ela subiu até meu rosto de novo, me beijou com o gosto de mim, me olhou com a respiração ofegante e um carinho que me desmontou. Tá tudo bem? Ela perguntou, no meio da confusão de lençóis e arrepios. Tá mais do que bem, sussurrei, puxando-a para mim. E foi ali, com o corpo dela sobre o meu, com a pele colada, com o mundo lá fora desaparecendo, que eu entendi o que era ser tocada com verdade. Porque naquela noite não houve pausa, nem dúvida. Houve só ela e eu, no mesmo tempo, pela primeira vez. Acordei antes do despertador. O quarto ainda estava escuro, com uma luz tímida entrando pelas frestas da persiana. O ventilador girava no teto como se nada tivesse mudado. Mas tudo tinha. Simone dormia ao meu lado, com um dos braços estendido sobre mim, a respiração profunda, tranquila. E eu ali, de olhos abertos, olhando para o teto, tentando entender se aquilo era mesmo real. O lençol cobria parte do nosso corpo, ainda bagunçado da noite anterior. A pele dela, colada na minha, ainda tinha cheiro de nós duas, um cheiro que parecia grudado na alma. Tive vontade de me virar, encostar de novo, beijar sua nuca e dizer algo bonito. Mas não fiz nada. Fiquei ali, silenciosa, presente, tentando prolongar aquele instante antes que a realidade invadisse. Ela acordou devagar. Virou-se lentamente e me olhou com os olhos ainda sonolentos, mas atentos. Não disse bom dia. Não disse nada. Só esticou a mão e tocou meu rosto com a ponta dos dedos. Um carinho simples, leve, mas que carregava tudo que a noite anterior ainda não tinha colocado em palavras. Você tá bem? Ela perguntou por fim, num tom rouco de quem ainda carregava sono e talvez receio. Assenti. Tô. Tem certeza? Virei de lado. Encarei seus olhos escuros e calmos. Tenho mais certeza agora do que tive a vida inteira. Ela sorriu, mas logo desviou o olhar. Levou um tempo até nos levantarmos. A manhã era lenta. Cada movimento tinha cuidado. O banho foi breve, tomados separadas. E o silêncio, embora não fosse desconfortável, começava a ganhar camadas. Na cozinha, ela passou café. Eu procurei 2 xícaras. O tempo entre nós não era mais o mesmo da noite anterior. Não porque havia arrependimento, mas porque agora tudo o que parecia fantasia tinha ganhado nome, forma, peso. Nos sentamos na varanda com as xícaras na mão. O céu estava nublado e a cidade parecia em câmera lenta. A gente vai fingir que isso não aconteceu? Perguntei, encarando a fumaça subindo do café. Ela demorou. Eu não quero fingir nada, mas também não sei o que fazer com isso. E pela primeira vez, o silêncio entre nós não era desejo contido, era a dúvida do que vem depois da coragem. A manhã passou arrastada, tínhamos tempo, mas não sabíamos o que fazer com ele. A louça do café foi lavada com cuidado exagerado, como se cada xícara enxaguada adiasse a conversa que pairava entre nós. Simone vestia uma camiseta minha, estava larga nela, e ainda assim, tudo parecia se moldar à presença que ela carregava. Sentou-se no sofá com as pernas cruzadas, cabelo preso de qualquer jeito e uma expressão que os olhos não conseguiam esconder. Dúvida. Me aproximei devagar. Me sentei ao lado dela, sem tocar. Esperei. Você costuma fazer isso? Ela perguntou, ainda olhando para o chão. Isso o quê? Se envolver com pessoas improváveis. Sorri, mas não achei graça. Não. E você? Ela finalmente me olhou. Não. Mas talvez eu só não tivesse encontrado alguém que me tirasse do lugar. E eu te tiro? Me desinstala. Ela corrigiu, com um suspiro. O silêncio voltou. Denso, mais vivo. Eu via a luta interna nos gestos pequenos, os dedos que se entrelaçavam, o pé que balançava no ar, os olhos que evitavam os meus.
Se você me disser que isso foi só um impulso, que não tem espaço na sua vida, eu entendo, falei, baixo, sincera. Ela virou o rosto de vez. Não fala isso. Por quê? Porque se você me der uma saída, eu posso usar. A resposta ficou no ar como um soco calmo. Me aproximei. Segurei sua mão. Por favor, não foge. Simone apertou meus dedos, como quem se segura em algo que não quer perder. Mas o corpo dela ainda estava meio virado, meio distante. Bianca vai sentir, ela sempre sente, disse finalmente o nome que nenhuma de nós tinha coragem de trazer para a mesa. A gente não tá fazendo nada errado. Não é sobre certo ou errado, Cecília. É sobre o quanto isso muda tudo. Meus olhos arderam, não de dor, mas de medo de perder o que ainda nem tive direito. Eu só quero que você fique. Ela fechou os olhos por um segundo. Respirou fundo. Eu também. E foi ali, de mãos dadas no sofá da minha sala, que eu entendi. O que nos assusta não é o que sentimos. É a força que isso tem para mudar o que parecia imutável. Ela estava parada na porta, a bolsa pendurada no ombro, as chaves nas mãos, o cabelo ainda um pouco bagunçado da noite anterior. A mesma mulher que me fez perder o fôlego só de cruzar a sala, agora parecia presa entre dois mundos, o que ela sempre viveu e o que, por uma noite, ela teve coragem de sentir. Eu preciso ir, ela disse com a voz embargada. Então vai. É isso que você quer? Me levantei devagar. Me aproximei. Olhei fundo. Não, mas eu não quero você pela metade. E se eu não conseguir ser inteira? Sorri, com a dor de quem entende. Ninguém consegue, mas tem gente que tenta, e isso já muda tudo. Ela largou a bolsa no chão, virou o rosto, a respiração descompassada, os olhos molhados, como se estivesse segurando o que grita por dentro há anos. Você tem ideia do que isso significa para mim? Sussurrou. Tenho. Porque significa para mim também. Simone me olhou como se visse uma estrada aberta, linda, mas sem mapa. E eu entendi. O que ela temia não era o amor, era a liberdade de finalmente escolher por si. Me aproximei, toquei sua mão, e naquele toque não havia mais convite. Havia uma promessa. Ficar aqui é mais difícil, ela disse. Vai exigir coragem, vai doer, vai ter culpa, vai ter medo, mas vai ter nós. Ela mordeu os lábios, respirou fundo, e então, sem aviso, me puxou para perto com uma força que vinha de dentro. Me abraçou como quem se agarra à vida depois de sobreviver ao mar. E no meio da sala, ainda com os pés descalços e os olhos molhados, ela disse: então me deixa aprender a ficar. Porque às vezes o amor não chega com flores. Chega com fúria, com medo, com mãos trêmulas e olhos desesperados por abrigo. Mas se você tiver coragem de ficar, ele fica também. E Simone ficou. E aí, você também sentiu esse frio na barriga? Cecília e Simone se permitiram viver o que tantas de nós aprendemos a esconder. Um desejo que não pede desculpas. Quantas vezes você já engoliu um sentimento com medo do que os outros iam pensar? Me conta nos comentários. O que mais te atravessou nessa história? Se isso tocou algo aí dentro, se inscreve e ativa o sininho, porque a próxima história vai cutucar o que a gente tenta calar. Te espero no próximo episódio Estrela, com coragem, carinho e verdade.